da palavra do nosso Deus. Livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. Aleluia. Os irmãos que encontrou, nos acompanham na leitura, os senhores encontrou, ouça e guarde em vosso coração. Diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Agora vai comigo até o capítulo de número 16. Só avance com as 3 ou 4 páginas da sua Bíblia, você vai achar o capítulo 16. Capítulo 16 nos diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo-o eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Betel Belamita. Vem que os teus filhos me tenham te ouvido e o veio. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Pode acessar os irmãos. Aleluia. Aqui, na mensagem eu quero aqui já estar encerrando meus agradecimentos. Os irmãos que nos fizeram o convite, louvado seja Deus, que o Senhor em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido, porque se não forem as misericórdias do Senhor e a sua vontade para conosco, diga ao Israel que não for o Senhor. A Bíblia nos diz que o inimigo já nos teria estragado o rio, mas graças a Deus o Senhor tem estendido a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela mocidade que nos acompanha, a minha esposa que está ali, que o Senhor Cristo continue abençoando a nossa vida, os irmãos, pela recepção calorosa que sempre tem, nos recebido, apesar de ser a primeira vez que venho e a esse retiro, mas conheço alguns irmãos aqui, tenho o prazer de rever alguns irmãos, eu glorifico a Deus por Deus, firme e constante na obra do Senhor. Que o Senhor Cristo continue assim abençoando a vida dos irmãos. Mas esta noite eu quero aqui falar acerca de um homem. Eu poderia falar acerca de vários outros jovens que foram chamados para o ministério ainda novo. Louvado seja Deus. Mas eu quero aqui falar um pouquinho acerca da unção que Deus derramou sobre a vida de 2 homens. Um foi o rei Saul e outro foi o rei Davi. Louvado seja Deus. Por bem, nós vemos, nós conhecemos bem a história, conhecemos bem a vida de Davi, mas pouco se ouve falar acerca da vida de Saul, que também foi um grande homem, também era um homem formoso, era um homem que tinha tudo para ser um bom rei, tanto que Deus mesmo o havia escolhido para que reinasse sobre a nação de Israel. Deus mesmo havia visto ele quando estava procurando a coroa das jumentas de seu pai que se perdeu. Deus havia dito ao profeta Samuel que havia um homem belamita que estava à procura das jumentas, que era para ele que ia de encontro a ele, ou melhor, o Saul veio de encontro a Samuel, e Deus então disse que ia transformar a vida de Saul, e ele ia ser um outro homem. E nós vemos isso acontecer um pouquinho mais à frente no capítulo de número 10, onde nós vemos que quando o profeta Samuel ele diz para Saul que ele ia profetizar junto com os profetas, ele até mesmo poderia não acreditar, mas nós vemos se cumprir aquilo que o profeta de Deus havia dito. Lá na frente nós vemos o rei Saul profetizando no meio
pelos profetas. Ele tinha tudo para ser um excelente rei. Mas a Bíblia nos diz que Samuel, ele pega o seu vaso de azeite, derrama, despeja sobre a cabeça de Saul. Nós temos a unção de Deus sobre a vida daquele homem, na vida de Saul. Mas aí nós passamos porque você leu o capítulo de número 16. É exatamente por isso que eu li o capítulo 16, quando Deus ele dá uma ordem a Samuel, dizendo: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Louvado seja o pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes, tem crente, pastor, que muitas vezes desperdiça o azeite que Deus derramou sobre a vida dele, e fica aquela filha vazia, fica com o vaso vazio. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que nessa noite, se porventura, tem alguém que está com o vaso vazio, vai sair com o vaso transbordando e glorificando o nome do Senhor. Samuel havia despejado o azeite sobre a vida de Saul, sobre a cabeça de Saul. Estava com o vaso vazio, porventura, ele pensou que eu não precisaria de encher o vaso de azeite mais. Ele pensou que a obra dele já havia terminado. E eu tenho certeza que ele crente neste lugar, imaginando que já fez aquilo que Deus mandou fazer. Mas eu quero entregar algo de Deus aqui. Ei, profeta, ei, vaso de Deus. Se você está pensando que já terminou a obra, não terminou não. Ainda tem obra para você fazer. É tempo de ter o vaso de azeite. É tempo de pegar azeite para terminar a obra que Deus colocou nas suas mãos. Aleluia, Jesus, preocupado aqui, o grupo cumprindo, louvado seja Deus. E nós vemos Samuel desperdiçou, ou ungiu a Saul como rei. Mas Deus agora lhe dá uma ordem específica a Samuel. Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. E nessa noite eu tenho certeza que tem crente aqui que já transportou da glória de Deus. Tem crente que a comida já está transportando. Tem crente que o azeite já está derramando. Olha, porque está cheia, está transportando, mas eu tenho. Infelizmente, também tenho certeza que tem crente ainda que está com a comida vazia. Tem crente ainda, que ele não entendeu ainda porque Deus te trouxe nesse lugar. Tem crente que ainda não está entendendo o que Deus já está falando. Está vendo um vaso pulando, está vendo um vaso rodando no poder de Deus, e ainda não entendeu qual é o chamado que está fazendo na sua vida. Samuel, enche o teu vaso de azeite, vem porque eu vou te enviar. Se tem gente pensando que a obra já terminou, está muito enganado, está apenas começando. Mas o pastor vai se levante, deixa eu levantar, eu já ouvi aqui. Olha, se pode o inferno se levantar, pode a maré se revoltar, pode, mas tenha certeza. Jesus ele está contigo nesse barco. Jesus está com você, ele está contigo. A onda pode balançar ele. O vento pode balançar ele. Mas tua palavra de Jesus dizendo, faça a queda, ele vai ter que se aquietar. Dizendo, o mar abre, o mar vai ter que abrir. Pastor, se não abrir, não se preocupa não. Você vai caminhar por cima das águas. Você vai andar por cima das águas. Mas o inimigo vai segurar. Oh, Deus tremendo, aleluia! E enche Samuel o seu vaso de azeite. Agora ele é enviado à casa de Jessé, o seu inimigo. Chegando lá, ele chega na porteira, bate palmas. Davi não está na casa. Davi está no campo, cuidando das ovelhas. Quando Deus deu a ordem, ou permitiu que Samuel ungisse a Saul, aonde
Saul estava também no campo. Mas ele estava cuidando não de ovelhas, mas de jumentas. E ele era tão descuidado que deixou uma das jumentas do seu assistente. Agora me pergunta quantas ovelhas escaparam do curral aonde Davi estava cuidando. Ele diz assim, ele dá um relato dizendo assim, quando vinha algum urso, ele pegava alguma das ovelhas e eu ia atrás. Quando vinha o leão, pegava alguma das ovelhas e eu ia atrás. Ele tinha cuidado, ele estava no campo. Deus não chamou ninguém para cuidar de jumento, não. Não, é para cuidar de ovelha. Foi para cuidar de ovelha que Deus me chamou. Falou, eu estou entendendo, não, você vai entender já. Aleluia! Você vai entender daqui a pouco. Ele chama Davi. Davi estava no campo. Samuel chegou com um vaso de azeite cheio, transportando, pensando já. Ele estava tão cheio o vaso de azeite que ele olhou para Jessé e imaginou: está tirando de mim o ungido do Senhor. Está tirando de mim o rei que o Senhor vai escolher. Porque ele é forte, porque ele tem vida, porque ele tem boa aparência. Aí Deus olhou e disse: ainda não é assim não. Samuel olhou para o outro, viu Abinadab e pensou: então se não é esse, deve ser Abinadab. Se não é Abinadab, deve ser Samar. Se não é Samar, é outro. Não é. Aí eu parei e comecei a imaginar quantos profetas que estão perdendo a visão de Deus. Deus está dizendo: olha, está vendo aquela irmãzinha que está chorando lá? Está vendo ela? Vai lá, fala para ela que eu vou dar vitória para ela. Aí muitos até não acreditam naquilo que Deus está mandando ele fazer. Que Deus, mas é ela mesmo. Deus, mas é para ela mesmo. Eu estou dizendo, é para ela, mas Deus não pode. Ela não sabe nem falar direito. Ela não sabe nem orar, mas eu estou dizendo, é para ela. E ele está pensando que é como ele vê. Aleluia. Ele vê, porque vê o irmão com um terno bonito, gravata bem ajustada, bola bem engomada, sapato bem encaixado, um fibrão na mão. Já pensa, esse é profeta. Esse é vaso. Não, está tirando de mim o profeta. Meu Deus, não me confesso que está ao seu lado, não. Ele pode não ter o terno bonito. Ele pode não ter uma gravata. A vida dele pode estar até a cara. Mas ele tem o Santo de Deus. Mas ele é o Santo de Deus. Mas ele é vaso de Deus. E eu estou vendo que a vida está cheia de madeira. Meu Deus. Ele olha, pensa assim, está diante de mim, fugido do Senhor. E quando está a discussão na casa de Jessé, para saber quem era o rei, quem ia ser o rei, eu imagino, não diz a Bíblia, mas imagino eu, e a Bíblia me dá respaldo para imaginar assim, porque a Bíblia nos diz no livro de Amós, se não me falha a memória 3 e 7, que Deus ele não faz coisa alguma sem antes revelar ao que ele vai fazer aos seus servos e aos profetas. Eu tenho certeza que Davi estava lá no campo. Davi estava lá no campo. E os irmãos dele lá imaginando assim: quem é que vai ser o rei? Acho que vai ser eu. Não, vai ser eu, amado. Não, a minha nave é eu. Eu sou o primogênito, vai ser eu. A briga está armada lá dentro. E Davi está lá no campo. Eu imagino eu, Davi, ele sonhando, nem sabe ele sonhou. Quem sabe ele teve alguma visão. Quem sabe Davi estava